Graça e paz do Senhor Jesus sobre nós, sobre todos que creem no seu nome. Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 homens, importantes homens do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. E então trouxeram os utensílios de ouro, que tinham sido tirados do templo da casa de Deus, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, os seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bambearam, seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, caldeus, feiticeiros. E o rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso o rei Belsazar ficou muito perturbado, o seu semblante se tornou cada vez mais pálido, os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei, dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos te perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, constituiu ele chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido ao seu respeito, que o espírito dos deuses está em você, inteligência excelente, sabedoria, acabam de ser trazidos à minha presença sábios, encantadores, para lerem o que está escrito, e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação das palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você ler o que está escrito e revelar a interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para colocar no pescoço, e será o terceiro homem mais importante no meu reino. E então Daniel disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. O rei, o Deus Altíssimo, deu o seu reino a Nabucodonosor, ó rei, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas o temiam. Ele matava quem ele queria, e quem queria deixava com vida. Ele exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado o seu trono real e perdeu a sua glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim com os bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração,
mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres e concubinas, junto com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e de todos os seus caminhos. Por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a interpretação é: Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, lhe dessem uma corrente de ouro e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Mas naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinham mais ou menos 62 anos de idade. Amém, amados? Capítulo 5 de Daniel, nós temos olhado para o livro como uma busca para discernir os tempos. Daniel capítulo 5 fala sobre a importância de crescermos no temor de Deus, de manter o temor de Deus. O nosso coração é enganoso, nós falhamos e vamos falhar, mas nós não podemos perder o temor de Deus, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Belsazar, ele não servia ao Senhor, ele era filho daquele grande rei Nabucodonosor, mas diferente do seu pai Nabucodonosor, que já fez tantas coisas graves, Belsazar, ele não considerou a gravidade do que ele estava fazendo, ele não considerou a obstinação do seu coração e a perversão, e essa gravidade do pecado dele, levou ele, o seu reino, a serem derrubados em um só dia. E diante dessa palavra, vamos ver o que acontece no texto. Em primeiro lugar, amado, os erros que Belsazar cometeu, e que fez com que ele brincasse com o temor de Deus, brincasse com o nome do Senhor, brincasse com as coisas de Deus. Primeiro, ele não considerou os testemunhos dos servos de Deus que estavam ao seu redor. Mesmo sendo o rei da Babilônia, mesmo ele não sendo convertido ao Senhor, ele sabia que ali tinha um homem de Deus. Você conhece pessoas que conhecem homens de Deus, que gostam de ouvir os homens de Deus, mas que não se rendem a Jesus? Às vezes pessoas que têm familiares que servem a Deus, pessoas que ouvem as palavras que nós até enviamos nas nossas gravações, ela sabe que tem gente que Deus está usando, ela sabe que tem gente que anda com Deus, mas elas não andam com Deus. Belsazar cometeu esse erro. Ele gostava de ouvir, ou sabia pelo menos, dos testemunhos, mas ele não seguia o Senhor único, Deus Yahvé. Assim como Herodes, no Novo Testamento, gostava de ouvir João Batista, queria ver Jesus, mas não se arrependia dos seus pecados, não mudava de vida. Que Deus nos livre desse erro grave, que pode ocorrer com qualquer um de nós. Segundo erro de Belsazar, amado, que a gente percebe que ele perdeu o temor de Deus, ele não aprendeu com os erros do seu pai. Versículo 22, antes de Daniel interpretar ali o grande enigma que Deus escreveu na parede, para ficar bem claro o juízo dele, Daniel, versículo 22, fala: o Senhor rei, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, nem sabendo de tudo isso. Ele sabia do que o pai tinha feito, ele sabia dos erros do pai. Tem pessoas que sabem os erros dos pais e os imitam, e vai até além. E há outros que usam os erros dos pais para justificar os seus pecados, para crescer no coração do homem argumentos que resistem ao temor de Deus. Belsazar não aprendeu com os erros do pai. Quantas pessoas preocupadas com as maldições, que talvez alguns entendam assim, mas esquecem que a Bíblia diz que Deus ele abençoa até 1000 gerações. Precisamos ser gratos por bênçãos que você e eu temos, de 1000 gerações que nós nem imaginamos e nem conhecemos, ao invés de ficar culpando os nossos pais e não aprendendo com os erros deles. Terceiro lugar, o terceiro erro de Belsazar, ele zombou e profanou das coisas santas.
ele fez pior do que seu pai. Nabucodonosor só tinha os vasos do templo, por quê? Porque Deus entregou ele. Ele tirou lá de Jerusalém, levou para a Babilônia, porque Deus permitiu, mas ele não brincava com as coisas de Deus. Ele era louco, ele errou, mas, amado, existem níveis de iniquidade que nós podemos entrar, que só vai aumentar o nível de juízo na nossa vida. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. E quanto mais você tem acesso à verdade, mais você se torna culpado, quando você brinca com a realidade da verdade de Deus. Deus permitiu que os filisteus levassem a arca do Senhor, mas quando eles brincaram com a arca, o juízo veio. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse os vasos sagrados, mas quando Belsazar começa a zombar, ele numa festa que ele deu, uma grande festa para 1000 homens, os mais importantes do seu reino, e aquelas mulheres, era uma orgia só, e começaram a se embriagar, e parece que a embriaguez e a prostituição já não era mais suficiente, porque o pecado é assim, parece que quando a gente não se arrepende, o pecado vai te levando cada dia mais fundo. A Bíblia diz em Apocalipse que o sujo vai se sujar mais, e não pense que o sujo é aquele que está lá fora. O sujo pode ser eu e você que estamos aqui dentro, mas o santo, a Bíblia diz que vai se santificar mais. Por isso, se você quer discernir os tempos, eu e você vamos precisar crescer no temor de Deus, levar a sério as coisas de Deus. Nós vamos precisar, amados, ser honestos com Deus, conosco mesmo e com as pessoas mais próximas que veem a nossa realidade. Belsazar, ele quis aumentar ainda a gravidade, porque o pecado é assim, ele não vai satisfazendo a pessoa, e ela começa a querer coisas maiores, e ele pegou as coisas santas de Deus, e começou a usar naquela festa profana. Não use as coisas santas de Deus para outras finalidades. O que seria hoje esses vasos sagrados? O seu corpo, a sua boca, seus olhos. Faça uma aliança de dedicar seu corpo como um vaso sagrado para a glória de Deus. Não use para outras finalidades, tem que ser a glória de Deus. Ele brinca com essas coisas, zomba e profana, e a Bíblia é clara quanto a isso, diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele colherá. Esse homem, amados, mergulhou na iniquidade. Quanto mais demoramos a sair do pecado e justificamos o pecado, nós vamos nos aprofundando nesta areia movediça da falta de temor de Deus. E quais foram as consequências? Primeiro, no meio de uma grande festa, veio um grande juízo. Eles no meio de uma grande festa, o império babilônico foi o grande império que parecia indestrutível, inexpugnável, o império que todos temiam, e de repente, eles no meio da festa, no meio daquele prazer, deliberadamente no pecado, eles são invadidos pelo império novo que eles nem esperavam que entrasse ali, Medo-Persa. O Dario, aquele grande rei, fez ali uma estratégia e conseguiu desviar as águas do rio Eufrates para entrar ali, mas na verdade, não foi a Babilônia, ou melhor, não foi Dario que conquistou a Babilônia, foi Deus que entregou a Babilônia. Deus pode nos entregar nas mãos do inimigo, se nós não consertarmos o nosso coração no temor dele. No meio de uma grande festa, no meio de um momento muito festivo, quantas pessoas que estão no meio de grandes festas nesse final de ano, brincando e zombando de Deus. Mas, amado, não se esqueça disso, há uma linha invisível entre a misericórdia e a paciência de Deus e o seu juízo. Quantas pessoas que estão morrendo nesses dias, estão perecendo pelo juízo de Deus, e não estão se consertando com o Senhor, zombando de Deus no meio das festas. E a Bíblia diz que no dia da volta do Senhor Jesus, os homens estarão como? Comendo, bebendo, casando e se dando casamento, vivendo alheios a Deus, vivendo como se Deus não estivesse vendo, amado, no meio de grandes prazeres, longe de Deus. O juízo de Deus pode vir sobre a nossa vida. Em segundo lugar, as consequências do pecado, o pecado se tornou uma perturbação na mente deles. Você viu isso aí no versículo, capítulo 5, e no versículo 6, diz: então o semblante do rei empalideceu, seus pensamentos os deixaram perturbados, e suas pernas bambearam.
Isso que o pecado faz, a falta de temor vai deixando as pessoas tão absurdamente oprimidas, que chega uma hora que vira uma perturbação na mente. Elas não sabem mais como sair do pecado, elas não sabem o que está acontecendo, elas ouvem a palavra, mas não mudam, e Deus escreveu ali, eles podiam ter caído de joelhos, se humilhado, mas o coração nosso pode se tornar tão duro, que a gente não consegue mais se quebrantar. A Bíblia diz, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece, será quebrantado de uma só vez, sem que haja cura. Amado, isso é um alerta para mim e para você nessa geração. Pecado se tornou em perturbação. Pecado, geralmente no início, ele é super cheio de prazeres, de deleites, mas ele vai se tornando perturbação. A pessoa vai ficando com medo de ser descoberta, a pessoa vai ficando com medo daquela situação não ser resolvida. O pecado só vai trazendo outros problemas. Eles ficaram perturbados. E em terceiro e último lugar, eles não conseguiam compreender o que estava sendo falado por Deus. Versículo 8 diz que eles chamaram, mais uma vez aqui, era algo comum no reino, eles chamaram todos os presidentes do reino, prefeitos, conselheiros, governadores, eles chamaram todas as pessoas. No versículo de número 8, melhor, diz assim que eles chamaram os sábios, chamaram os caldeus que estavam ali, e eles não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Eles não conseguiam entender. O pecado faz isso, confunde a nossa mente, não apenas nos perturba, mas tira a compreensão. Nós não conseguimos entender o tempo que estamos, não conseguimos entender as consequências, mas Deus chama Daniel para ser um canal de Deus naquele império, naquele meio tão difícil. Daniel mantinha a sua consciência diante de Deus, Daniel mantinha a sua fé, Daniel mantinha o seu temor. Daniel teve a coragem de chegar diante do rei aí no capítulo 5 e falar o seguinte: olha, rei, você não se humilhou, versículo 22, mesmo sabendo de tudo isso, pelo contrário, você se levantou contra o Senhor do céu. Amado, pecar é se levantar contra o Senhor do céu. E Daniel ainda diz, e você piorou, ainda usou tudo isso, bebeu e ainda consagrou tudo isso aos ídolos. E Daniel faz questão de falar, os ídolos de madeira, de bronze, muito tremendo quando Daniel fala, que não ouvem e não sabem nada, versículo 23, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Que palavra! Deus que está sustentando a tua vida, você não está dando glória para Ele, você não está se sujeitando a Ele, você não está se rendendo a Ele, você usou tudo isso para idolatria. Aí Daniel interpreta o que estava escrito, Mene, Mene, Tekel, Persim, você foi pesado na balança e achado em falta, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela noite, amado, que eles estavam ali bebendo, Belsazar ainda quis honrar Daniel. O texto diz que Dario se apoderou do reino, versículo 31, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade, o império babilônico caiu. Amado, que nós não venhamos a cruzar esta linha entre a paciência e o juízo de Deus. É uma linha invisível, que pode em qualquer momento nos surpreender. Que a graça de Deus nos encoraje a fazer o que a Bíblia diz, crescer no temor de Deus. Você tem temor de Deus? Aprofunde, ame mais ao Senhor. O temor de Deus é fruto de reconhecer quem Ele é, de conhecê-lo de fato, de andar nos seus caminhos, de se humilhar. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o que nos faz vencer o pecado. Onde há pecado predominando na nossa vida, é porque o temor de Deus foi esquecido e abandonado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a gente viva nessa geração, crescendo no temor de Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra poderosa e santa. Nós Te agradecemos porque estamos vivos pela Tua misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Pai, mas nós não queremos zombar da Tua misericórdia. Pai, nós não queremos brincar com as coisas santas. Guarda o nosso coração, Pai, que nós venhamos a realmente estar lidando com o Senhor, com a Tua palavra,
com a tua voz, de maneira santa, de maneira temente. Aumenta em nós o teu temor nesses dias, Pai. Nesses dias maus, levanta uma geração temente ao Senhor, que se desvia do mal, que ama a tua palavra, que treme diante da tua palavra, que tem tremor e temor diante do Senhor, e que conserta os seus caminhos por amor à tua glória e por temor, para não ofender a tua santidade. Sim, Deus, nós sabemos que o temor não é um medo em si mesmo, mas é sim o desejo de te agradar e o medo de te ofender e ofender a tua santidade. Revela-te cada dia mais como Deus santo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.